aí, gente, tudo bom? Juntos para mais um cafezinho e refletir sobre uma das histórias mais bonitas da Bíblia e o que é que ela tem para nos ensinar hoje. Na verdade, a história que eu vou começar a ler para vocês agora, ela tem um início muito parecido com outra história que, na minha opinião, também é uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Eu me refiro a duas narrativas a respeito da vida e do desenrolar de dois personagens, são eles José do Egito, você conhece essa história belíssima, e Ruth. Ruth não é uma personagem tão lembrada ou conhecida da narrativa bíblica, mas quem já leu e quem conhece o livro de Ruth sabe e concorda que é uma das histórias mais bonitas de todas. Diz assim, no início do livro de Ruth, eu vou ler apenas o verso 1, diz o seguinte: na época dos juízes, ou seja, antes do período monárquico de Israel, na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Quer dizer, houve este êxodo, né? Nas terras de Israel, a vida estava impossível devido a um tempo de fome e seca e fez com que estes israelitas fossem para as terras de Moabe, viverem um tempo lá. A história de José também tem esse momento em que o José, já no Egito, vivencia um período onde nas terras ao redor uma grande fome e seca obrigam os seus irmãos e o seu pai eventualmente a emigrarem para o Egito. E o que é que eu quero colocar aqui? É que ambas começam com esse detalhe de que houve uma fome na terra. E esta fome, este período de escassez, obrigou famílias a saírem de um lugar para o outro. Pois bem, nesse cafezinho aqui de hoje eu quero pensar sobre os momentos das nossas histórias, seja ela uma história familiar ou pessoal, em que somos obrigados, por alguma circunstância, em sair de um lugar para o outro. Naquela época, falar de fome, de seca, era algo muito sério, diferente dos nossos dias aqui, especialmente para quem mora na cidade. Se houver algum problema lá no campo, algum período de seca e fome, dificilmente a cidade será desabastecida. A gente tem supermercado, a gente tem câmaras frigoríficas, mas nas regiões mais rurais, e especialmente nesta época, no mundo antigo, uma fome era capaz de devastar uma nação inteira. Então as pessoas saíam de um lugar para o outro, onde tinha água e possibilidade de vida. Pois quando Ruth, na verdade Noemi, que viria a ser sua sogra, é forçada por esta circunstância ambiental a sair de um lugar para o outro, a Bíblia coloca para nós então um padrão de vida. E o padrão é a necessidade que nós vamos ter que mudar, que deixar a zona de conforto, que pular de um lugar para o outro todas as vezes que as circunstâncias apertam, todas as vezes que uma notícia ruim chega, ou às vezes é um diagnóstico desfavorável por parte dos médicos, às vezes é uma crise financeira na empresa ou no orçamento familiar, notícias que nos pegam de surpresa e que forçam a sairmos de um lugar para o outro. É bem possível que você não precise nem se mudar de cidade, mas certamente precisará deixar um lugar chamado zona de conforto, na direção de um outro lugar onde você vai ter que se reinventar. Isso não é para ser encarado como algo necessariamente ruim, porque ainda que a circunstância seja desfavorável, se você render a tua vida e os teus caminhos na mão daquele que tudo sabe e que tudo pode, até mesmo a seca mais severa, ou seja, a situação mais desfavorável, pode ser o veículo para um momento novo, próspero e promissor. Lembre-se disso, mude de lugar se esta é a tua circunstância agora e creia que você não está só e que novos tempos estão lá na frente esperando por você. Deus te abençoe e até o nosso próximo café. Se você gostou desse vídeo, divulgue, certamente você tem algum amigo ou parente que precisa ouvir essa palavra de hoje e assine o canal para nós permanecermos juntos nos próximos episódios. Um forte abraço e até lá!